Vamos lá. Então, vamos partir agora para o nosso tema. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Tá todo mundo vendo? Tá? Ok? Sim, sim, tá bom. Então, vamos lá. Hoje, o nosso tema, né, família e rede de proteção social. Tá? A gente achou que esse é um tema que todo mundo já está lidando, na verdade, muita gente já está fazendo muita coisa e a gente quer aqui compartilhar e aprofundar alguns conceitos, ok? Então, o objetivo do nosso encontro é possibilitar uma discussão relativa à rede de proteção social nos territórios, o papel da escola e as experiências presentes. A gente acredita que vocês já tenham experiências que possam compartilhar aqui conosco. E os conteúdos são família, vulnerabilidade, convívio, diferentes perspectivas ou modos de olhar a família e a rede de proteção social, ok? A nossa pauta, então, começa sempre com uma ampliação cultural, né? E a gente trouxe um fotógrafo que chama Cláudio Edinger, de quem eu gosto muito, e vocês vão ver o trabalho dele, que para quem não conhece, é muito interessante. O ponto de pauta é a família e a rede de proteção nos territórios, a gente lidar com alguns conceitos e também conhecer e articular, ou seja, como articular a intersetorialidade, né? E para finalizar, os encaminhamentos, ok? Então vamos lá. Nosso primeiro slide é essa foto do Cláudio Edinger, né? Que, em primeiro lugar, a gente pensou para homenagear todas as crianças pelo Dia da Criança de ontem, né? De todas as culturas, de todos os lugares, né? É por isso que a gente está aqui, é por elas que a gente trabalha, né? E a gente quis muito homenagear com essa menina linda, com esse olhar altivo nos olhando. E o seu bichinho de estimação, uma preguiça, também nos olha, né? Muito sugestivo isso, essa foto. Eu acho que ela traz também muitos elementos dos quais a gente vai lidar hoje, né? Que tem a ver com a questão da diferença, né? Com a questão da criança, com a questão da proteção, né? Tem uma pessoa não focada, né, em desfoque ali no fundo, pode ser a mãe ou pode ser uma outra pessoa da tribo, que está ali, na minha opinião, como uma proteção, olhando, curtindo e protegendo essa menina linda, né? Esse, então, é o nosso início, começar bem com uma criança e dessa forma. O Cláudio Edinger, ele tem uma técnica que se chama foco seletivo. Ele coloca em evidência algumas imagens e outras não. Ele desfoca algumas coisas que a gente, em princípio, enfocaria e outras ele desfoca. Então, ele nos leva a olhar de modos diferentes, olhar com maior liberdade, obriga a desfamiliarizar a cena, né? E o importante também é que muitas vezes nas fotos dele, o que é importante não é o que está focado necessariamente, mas é a relação entre o foco e o desfoco. Às vezes, até o que está desfocado tem mais importância do que está em foco, né? Então, é uma técnica muito interessante para a gente pensar a questão do olhar, né? Para isso, para a gente pensar, a gente trouxe essas duas fotos dele, né? Com essa técnica, e eu acho que elas podem nos ajudar a pensar no tema de hoje, né? Então, a pergunta é: em que essas fotos podem nos ajudar a olhar para as famílias e para as instituições no território? O que a gente ia ver se a gente mudasse o foco, se a gente olhasse de uma forma diferente para essas instituições, né? Então, eu gostaria muito que vocês
nos dissessem, olhassem para as fotos, vissem o que perpassa em vocês, e como é que a gente pode fazer um pouco essa discussão de como olhar, né, para o território, para a família, para as instituições. O que a gente veria se a gente mudasse o foco? Mônica? Oi, eu estou aqui, eu estou intrigada, eu acho que me falta um pouco de informação, né, para eu correlacionar com as famílias. Uma ideia, assim, bem solta, se eu olhar para o foco, né, essa primeira foto do lado esquerdo, a bacia, né, com diferentes objetos, e muito, para mim, parece pesada, grande, mas a pessoa do desfoco, né, essa senhora, ela equilibra na cabeça, sem apoio das mãos, e se fosse um filme, talvez ela pudesse até estar caminhando. Então, para essa situação de pandemia, onde tudo foi interrompido e as famílias se reorganizaram, então a bacia delas, penso que está pesada, com muitas coisas misturadas, mas as famílias estão conseguindo manter o equilíbrio. Não sei. Não sei o que o Ed, que o Cláudio pensou, ou ele não pensou nada, só provocou. Não sei. Mas é bem intrigante as duas. As fotos deles são muito intrigantes. Essa foto não é uma foto da pandemia, né? Não é uma foto anterior, né? As duas, inclusive, né? Ele fez aí uma incursão no sertão da Bahia e fez muitas fotos, né? Mas isso que você traz é muito interessante, né? Como é que as famílias estão equilibrando todas as questões que a pandemia traz, né? Elas estão, afinal, equilibrando, né, muitas coisas, né, nas suas cabeças, nos seus corações, nas suas relações, né? Eu acho que a questão que a gente quer trazer é justamente essa: como é que a gente olha, como é que vocês olham para isso e o que vem, né? O que perpassa vocês, né? As coisas que podem perpassar, né? Mas pensando mesmo em como a gente pode mudar o olhar, né? Como é que a gente pode olhar de outra forma? Eu acho que é um pouco isso que a gente quer ainda ouvir mais de vocês. O que pensando neste momento nos territórios e nas famílias, né? Como é que a gente pode olhar? Quem mais? Eu pensei em uma coisa, Val, que eu não tinha pensado ainda. Posso falar? Assim, essa foto, a 2, né, da sandália havaiana e dessas pernas lindas dessa menina negra, né? Assim, agora que eu pensei isso, né? Tem uma estética nessa coisa. Bom, primeiro tudo combinando, né? O short que combina com esses dedinhos, que é muito fofo. Mas essa sandália, né? Que combina com as cores do esmalte. Assim, essa busca dessa estética, né? Tão bonito isso. Sei lá, me emocionou essa... Eu não tinha pensado nada disso antes. Mas é incrível quando a gente olha de novo, a gente vê outras coisas, né? Essas fotos nos trazem muitos atravessamentos, eu acho, né? Tanto estéticos como sociais, né? Porque eu acho que tem uma pegada muito social assim dele também, né? E eu acho que essa técnica dele nos causa um estranhamento, em princípio, né? Assim, a gente estranha, é uma coisa que mexe mesmo, né? E eu acho que tem uma coisa que a pandemia nos forçou também a ver de um outro jeito, a se relacionar de um outro jeito, né? E eu acho que para mim essas fotos trazem um pouco isso, né? Como neste momento a gente teve que
focar em outros, né? Em focar outras coisas, deixar outras mais em desfoque e focar em coisas que eram mais prementes, outras necessidades, outras coisas que nos atravessaram aí, né? Mas eu acho que é um pouco a gente pensar, assim, a ideia que eu queria ouvir mais vocês, né? Ó, tem um chat aqui, Val. Oba! É um chat da Andrea. Ela diz assim: se desfocar do seu lugar comum, ter empatia com a realidade. Dito, né? Lindo! Bem legal. Essa história da empatia mesmo, né? Eu acho que é sair de um lugar e poder olhar do ponto de vista do outro, né? Para entender o outro, né? Eu acho que é muito legal, André, isso que você fala. É difícil, não é fácil, mas é muito interessante. Como olhar o outro, né? Quem mais? Alguém mais quer falar? Fiquei pensando no que a Mônica trouxe, né? Eu achei muito legal esse equilíbrio de tantas coisas, né? E acho que, acho que Mônica, acho que tem uma pergunta, né? As famílias estão conseguindo? É a pergunta que eu me faço, né? E acho que vocês também, lá na ponta, vocês estão muito próximos, né? A gente está mais longe, então a gente tem algumas notícias, né? Como é que as famílias estão dando conta de tantas coisas, né? Das crianças, do trabalho doméstico, das situações que podem se apresentar, mais complicadas ou não, mas tem aí algo que nos inquieta, né? Que nos deixa preocupados, vamos dizer assim, né? E se a gente extrapolar, né, fora do período da pandemia, essa foto é de 2007, mas vocês escolheram a dedo por alguma razão, né, para contextualizar no momento atual. Mas fora de pandemia, quando a gente recebe famílias e crianças, será que a gente leva em conta tudo que elas trazem na bacia das suas vidas? Às vezes a gente enxerga a família de uma perspectiva que é muito escolar, e a gente tem muita lógica da escola, a dinâmica da escola, e a gente às vezes insiste que a família, né, que a mãe trabalhadora, ou que a ausência do pai, que as famílias se encaixem na nossa lógica. Mas eles todos carregam uma bacia com objetos diversos. E isso é um exercício que a rede faz há muito tempo, né? Pelo menos o discurso já está consolidado, que a gente precisa receber a criança e a sua família com a sua bagagem, com a sua bacia de objetos, né? E a escola precisa ser esse lugar que acolhe e que tenta fazer eu penso que o exercício ideal seria o contrário. Enquanto a escola é mais um objeto na bacia dessa bacia de coisas que tem na cabeça, não é só do pai ou da mãe responsável, mas especialmente da criança. Uhum. Não sei, extrapolando muito. São lindas as associações, são lindas. São poéticas. Porque você está trazendo aí uma dimensão da cultura, né, Mônica? As famílias chegam com as suas culturas, com os seus saberes, com as suas Sim. questões, né? Como é que a escola acolhe isso, né? Como é que a escola vê as diferentes culturas que adentram, ela absorve essas culturas, ela rejeita essas culturas. É difícil, porque, como você disse, existe uma lógica da escola, mas uma lógica da escola, na verdade, deve ser construída a partir de várias culturas, de várias lógicas, né? Porque é um espaço coletivo, né? A criança traz essas culturas e as famílias revelam, né, nos seus jeitos de lidar com as crianças, nos seus jeitos de se relacionar com a escola e com a vizinha e no território, trazem suas culturas. Hoje de manhã, a Ana nos falou, e eu achei tão bonito, porque ela diz que essa bacia remeteu a sua infância e a questão da migração. Ela veio do Nordeste e tal, e que essa bacia lembrava muito essa cultura que existia. O quanto as pessoas trazem, né? Muitos em São Paulo são migrantes, né? Quanta riqueza existe no Brasil inteiro, e agora imigrantes também, né? Fora do Brasil. Como é que a gente
olha, absorve, tenta entender com empatia, né, Andréa, essas várias culturas. Isso é muito interessante que vocês estão trazendo, porque é função da escola olhar para isso. Não é a família necessariamente que tem que se encaixar na escola, né? É claro que tem regras e tal, não é disso que eu estou falando, mas a escola, para ser uma escola do território, ela tem que absorver também essas culturas, né? O que não é muito simples, mas é o caminho mais interessante para a educação das crianças, né? Na verdade. Tem um chat aqui, Val, da Oi. Janaína. Ela diz assim, ó que legal, o questionário nos ajudou nisso. Deixar de focar tanto na cobrança do acompanhamento pedagógico das famílias e entender que estão passando por dificuldades financeiras. E isso se torna o foco para eles agora, comida na mesa. Percebo que as professoras ficaram mais sensíveis com essa devolutiva. Muito bom. Muito legal, Janaína. É isso mesmo, é nesse sentido. Você sabe que outro dia eu estava vendo uma pesquisa com lideranças comunitárias e a maior questão que as lideranças comunitárias colocam de preocupação é a fome, né? Então a gente vai sair dessa pandemia e a gente vai continuar com muita vulnerabilidade, né? Então é por isso que a gente tem que olhar para essas famílias e para essa rede, né, de proteção com muito cuidado e com muita abertura, vamos dizer, né, para olhar e introjetar e tentar fazer interações interessantes aí, né? Bom, vamos seguir? Podemos? Alguém mais quer falar? Então vamos lá. A gente está dizendo dessas culturas, e essas culturas estão em algum lugar, né? Essas famílias e essas culturas, elas estão num território, no território onde o SEI, o EMEI, o CEMEI estão, né? E o currículo da cidade traz bastante essa questão do território, né? A gente trouxe uma frase aqui. Um território não é um lugar com uma forma definida ou definitiva. Ele é um cenário constantemente renovado, onde as atividades, desde as mais cotidianas até aquelas mais especializadas, são criadas a partir da herança cultural do povo que nele vive, em suas relações com os processos globais. A noção, né, o conceito de território do Milton Santos, que é o que o currículo da cidade usa, né, é muito interessante, porque ele diz, o Milton Santos diz que o território usado no sentido de ter gente, né, usando o território, é um espaço geográfico que contém vida humana, né? Vida humana na sua peculiaridade, na sua diversidade, é um espaço, o primeiro espaço, vamos dizer, onde se dão os vínculos iniciais, os vínculos na família, os vínculos com a vizinhança, os vínculos com a comunidade, com as instituições, que depois vão se configurar em vínculos com a sociedade maior também, né? É muito interessante essa noção de território onde, né, se localizam as unidades aí educacionais. Lá está tudo, lá tem tudo, lá tem vida, né? Eu não sei por que não está animado. Eu não entendi, mas enfim. Sabe, no rodapé tem parece uma tacinha. Se você for com isso aí. Eu achei que eu tinha colocado e não tinha. Obrigada. Bom, então a gente se pergunta o que contém um território, né? Famílias, instituições formais e informais, espaços públicos de convivialidade, espaços, praças, instituições culturais, hoje menos usadas, mas está lá, né, no território. Mas o território contém também precariedades, necessidades e violência, sonhos, lutas, desejos e solidariedade. Portanto, o território é de uma riqueza incrível, né? É um campo de possibilidades que a gente tem, né? Um espaço
força, de disputas muitas vezes, mas de movimento, de relações, né? O próprio Milton Santos fala uma coisa muito interessante, que a função do território é fazer falar, o que eu acho muito lindo, porque fazer falar é dar visibilidade, né? É entender a questão do pertencer, né? De trazer, dar voz e escutar, né? As várias culturas, as várias possibilidades, os vários sonhos, não só as precariedades e as necessidades, mas os desejos também, né? Eu lembro que eu li, não sei onde, o Marcelo Gleiser, aquele físico, ele diz que o vírus do Covid, da Covid-19, tornou visível o que era invisível. E é isso que a gente pode pensar em dar para o território, não o vírus, mas a visibilidade, né? Que visibilidade existe, né? Bom, a gente sabe que nos territórios existem as instituições. Se a gente pensar nas relações dessas instituições, a gente pode pensar em reciprocidade. Como é que a gente constrói reciprocidade nessa rede? Vocês já sabem, mas só para a gente colocar aqui a dimensão que tem o território, a gente tem as redes setoriais públicas, né? As que prestam serviços especializados, que são muitas vezes muito engessadas, meio burocráticas, com muitos egos, né? Às vezes a gente sente muita resistência nessas instituições, mas essas instituições são instituições de política pública, de política social. Muitas vezes, em alguns momentos, com poucos recursos também, com as suas dificuldades também, né? Mas é uma questão interessante de a gente pensar como é que a gente pode meio que desacomodar um pouco esse engessamento dessas instituições, né? Além delas, nós temos as redes de serviços sociocomunitários, né? São muitas instituições que acontecem na própria comunidade, no próprio território, né? Elas nascem de uma necessidade do território, elas se constituem no território, elas têm mais identidade comunitária, ela tem mais flexibilidade, ou seja, ela é mais orgânica, ela está mais próxima da população. A gente pode pensar em associações de bairro, a gente pode pensar em ONGs ligadas às igrejas. São várias as instituições que estão ali no território e que têm uma relação muito íntima e muito forte com toda a problemática e toda a diversidade que o território tem, né? Além disso, a gente tem as redes sociais movimentalistas. São essas redes que não necessariamente são institucionalizadas, mas que oxigenam, como a gente diz aí, as demais redes, porque elas também nascem da comunidade, elas são menos estruturadas, mas elas lutam por direitos, elas lutam por defesa de direitos, elas são movimentos sociais que tendem a lutar pela melhoria de qualidade de vida, elas exercem controle social, né? A gente tem várias entidades, né, que na verdade não são institucionalizadas, como coletivos, etc., que têm uma força de luta muito grande e que vai perpassando as outras instituições e dando oxigênio, vamos dizer, trazendo a discussão, trazendo o contraditório, trazendo as necessidades que não estão sendo vistas, né? São redes muito interessantes. Além disso, a gente tem as instituições privadas, que muitas vezes a gente pode lançar mão para vários apoios que a gente precisa na comunidade. Se a gente tem um projeto e precisa de, por exemplo, material de construção, tem as lojas de material de construção, ou muitas vezes pode ter uma indústria que possa colaborar, enfim, são instituições privadas que a gente pode lançar mão em alguns momentos, que estão lá na comunidade e que também têm
dependência do território, né? E, por fim, e em princípio e por fim, a família, que não deixa de ser uma rede de proteção primária, né? Ela é uma rede espontânea, é uma rede que traz muitas questões da subjetividade, do reconhecimento, né? Da competência do sujeito, começa na família, né? É uma rede muito importante. E tudo isso constitui, né, a rede de proteção social, né? Que, na verdade, é uma rede de cuidados compartilhados, né? Todas essas instituições, elas têm cuidado no seu fazer, né? São instituições que cuidam, de certa forma, de uma forma ou de outra, elas cuidam. E a rede tem a ver com a necessidade de tecer esses laços de confiança e solidariedade entre os serviços e a população no território. Agora, vamos voltar, né, pensar um pouquinho nas famílias, até nas nossas famílias, né? Queria também conversar um pouco com vocês sobre esse ditado que eu acho muito interessante, um ditado chinês: para tornar algo invisível é só torná-lo cotidiano. O que a gente podia dizer sobre famílias, tendo por base esse ditado? O que vocês podem nos dizer? O que passa aí quando vocês leem esse ditado chinês? Não passa? Estão pensando? Hoje a aula está bem provocativa, hein, professora? Mas é bom, faz a gente pensar. As boas perguntas são as fundamentais para a gente desencadear ideias. Então, né, para tornar algo invisível é só torná-lo cotidiano. Eu penso que tem a ver com as coisas que deveriam causar estranheza, uma certa preocupação, mas como, né, cotidianas, ou então ficou invisível. Então, por exemplo, famílias, né? As escolas estão fechadas, as famílias as que não conseguem interromper o seu trabalho, às vezes deixam seus pequenos nas cuidadoras. E as casas são casas comuns, não são casas pensadas com ambientes pedagógicos, assim, desafiadores, propícios para experiências e curiosidade infantil. Às vezes a televisão fica ligada o dia inteiro, porque a cuidadora faz comida, limpa a casa, lava a roupa. E isso de longe é um ambiente adequado para uma criança tão pequena como as nossas do SEI, bebês e crianças. Mas isso acontece, né, com tanta regularidade que não é que ficou invisível, mas ele é preocupante. Mas a frase acaba aí, né? É preocupante. E parece que poucas são as ações que, de fato, fazem algo com essa invisibilidade de algo cotidiano, mas equivocado. Não sei se era isso. Não, Mônica, veja bem, não era isso ou aquilo, o que a gente quer que vocês tragam mesmo essas reflexões, né? Não tinha nada muito programado, assim. Eu acho que o que você traz é muito interessante, porque a gente acaba, muitas vezes, naturalizando algumas coisas que estão acontecendo, né? No território, como se fosse natural. A criança fica com uma cuidadora, a mãe vai trabalhar, ok, né? A criança não, sem pensar em todas as questões que isso traz, que a falta da escola traz, né? Que não é um lugar, como você disse, televisão o dia inteiro, a cuidadora que está lá é uma dona de casa que vai fazer os seus afazeres, que às vezes pega mais de uma criança, né? E a gente pensa, né? O que está inviabilizando, não se vê ali, né? Não se vê que onde está a proteção da criança, onde está a autonomia da criança, onde está a preocupação pedagógica com a criança, né? Então,
Parece que, tá com uma cuidadora, né? Mas, na verdade, isso é naturalizado e a gente não questiona quando naturaliza, né? Eu acho que você traz é muito importante isso, né? Pensar da mesma forma as famílias, né? As nossas próprias famílias, né? Como algo que é assim e pronto, né? Muitas vezes a gente não vê muitas questões de relações que estão nas nossas famílias, porque a gente está tão habituado com ela, né? A família é tão cotidiana que a gente não vê muitas coisas, não vê a sua complexidade, não vê a sua multiplicidade, enfim. E quando a gente olha para as outras famílias, muitas vezes a gente tem esse mesmo padrão, né, da nossa família. E a gente sabe que tem muitos jeitos de ser família, não existe uma forma só, né? Então, essas questões do cotidiano que a gente passa não vê direito, né? Como você está dizendo da questão das cuidadoras nas casas, é isso, se torna invisível e fica naturalizado, parece que tudo bem, né? Quando na verdade não é nada tudo bem, né? Ô Val, O microfone está... eu queria falar, quando pensando em família, para mim, algo que se torna invisível e que vira cotidiano, muitas vezes a violência familiar. Sim. Então, é uma família que briga sempre, a gente ouve gritos daquela casa, a mulher aparece com uma marca aqui, outra ali, os filhos apanham, mas não tem nada a ver comigo, e é uma coisa que acontece todo dia, ela apanha hoje, amanhã ela está de mão dada com o marido, isso vira cotidiano, passa a não nos incomodar mais, porque você fala, eu vou interferir nisso, amanhã eu que fico mal com isso, né? E às vezes a gente vê que a criança chega triste na escola, a criança conta, eu já tive alunos meus que contaram do pai agredindo a mãe, e um aluninho uma vez só, um aluninho falou para mim de umas 4 situações do pai agredindo a mãe. E a gente começa a conviver com isso, passa a fazer parte do nosso cotidiano e a gente começa a não enxergar mais. Foi isso que eu pensei aqui. Nossa, muito... Fala, Rica, quer falar? Não, é muito interessante, né? Porque eu acho que tem essas grandes violências, Cristiane, e tem as pequenas violências também, né? Que também a gente vai naturalizando, né? Um jeito de falar, uma resposta, sei lá, um mau humor, e que vai ficando. Então, acho que tem as duas coisas, né? Tem 2 chats aqui, Val, vou ler. Um é da Janaína também, de novo, ela diz: quando estamos afastados de algo, conseguimos analisar o todo. Quem está imerso na situação geralmente não percebe alguns pontos. Porém, devemos usar esta visão de fora para auxiliar, buscar soluções e não julgar. Muito bom. Nossa, e depois a Daiane também, ela diz, dito novo normal. Por exemplo, uso de máscara. Como estranhamos quando vimos alguém sem máscara hoje. É verdade. Olha que interessante, né? Quantas coisas esse ditado, essa frase nos traz, né? Nos atravessa aí mesmo. O uso da máscara é incrível, né, Daiane? Eu mesma, outro dia, desci aqui no prédio e vi um morador sem máscara. Aquilo para mim chocou tanto. Eu fui falar com o síndico, falei, mas isso aqui não pode acontecer, né? Uma comunidade precisa... mas é isso, a gente vai se habituando com outras coisas também, né? Agora, tem questões que vocês trazem muito, muito importantes, que primeiro, essa questão da violência, né? Que a gente sabe o quanto a vulnerabilidade, o quanto a desproteção das famílias também gera violência,
né? Porque isso já é uma violência, né? Viver em condições muito precárias, não ter proteção do Estado, isso é violento. E isso pode gerar outras violências, né? E aí a gente fica com mais questões mais complexas, mais difíceis de lidar. E as crianças trazem mesmo para a gente isso, né? Por isso, mais uma vez, a importância da escola, né? Na escola, ela muito tempo está protegida e ela pode falar sobre, né? Ela confia na professora, ela fala sobre das formas como ela pode, mas ela fala. E é interessante que na questão da violência, agora eu tenho visto muito na pandemia o quanto as famílias que têm essas questões, também outras, mas essas questões, elas se isolam, né? Então, quando a gente percebe que tem família muito isolada, que a gente não atinge, que ela não participa, não é necessariamente violência, mas pode ser, né? Ali tem questões. Eu acho que a família tende a se isolar quando há violência. E a gente não pode naturalizar isso, como você mesmo disse, né? A gente não sei se eu poderia fazer um parêntese aqui. Oi, pode falar. Então, a discussão de vocês sobre violência, né, me fez lembrar daquele caso Gabriel Fernandes. Não sei se vocês sabem, aquele garotinho dos Estados Unidos que ele veio a óbito de tanta violência doméstica que ele viveu. E é terrível, nem consegui assistir até o final. Mas a professora viu e ela acionou, né, lá nos Estados Unidos, não sei se chama, mas seria o equivalente ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar foi até a casa, a mãe deu uma desculpa, culpou o garoto, e ele continuava chegando na escola totalmente machucado. E aí ele foi retirado, depois foi devolvido, enfim. E aí gerou esse documentário que movimentou, né, o bairro, a cidade, eu não sei, mas assumiu proporções, porque não pode se naturalizar o olhar, porque senão chegar ao ponto de uma criança perder a vida por violência contínua doméstica de todos os tipos, desde verbal, humilhação, né, vestiam ele com roupa de menina, ele dormia trancado no armário, né, o legista encontrou areia de gato no estômago, todos os ossos fraturados. Então, essa discussão de naturalizar o olhar, ela é fundamental, mas ela tem que vir seguida de alguma ação. Não sei qual setor do poder público, qual o papel nosso de escola, a gente está sempre atento, ainda mais a gente que é criança pequena, dá banho, troca de roupa, qualquer sinal no corpo, a gente consegue ver, né? E o pequeno não consegue falar de 1, 2, bebê e criança, né? Não consegue verbalizar em casa, eu sofro violência doméstica, tá vendo as marcas no meu corpo? Então, o adulto é a voz dessa criança. Eu acho que... Desculpa, pode acabar. Não, e assim, aí eu fico lembrando das imagens, né? Que a escola fez o Gabriel Fernandes fazer o trabalhinho do Dia das Mães, né? O cartão, e a fotografia dele, ele todo roxo, porque a mãe, inclusive, deu um tiro na cara dele com uma BB gun. É uma arminha de brincadeira, não sei, mas assim, na cara dele, né? E é um caso que chacoalhou o mundo, né? A gente precisa ver até que ponto a gente não pode, né? Tem que lutar contra essa naturalização do olhar para a violência de criança, no caso, que não tem como. Como é que ele foge de casa e ele é levado de volta para casa? E a palavra do adulto que vale, né? Do agressor, no caso da mãe, do padrasto. Mas daí a importância, né, Mônica, disso que a Janaína fala também, né, de olhar de fora, mas olhar tentando ver outros focos, né, dar outros focos para a gente ficar no tema, e a importância das outras instituições da comunidade, né? A gente não consegue dar conta sozinho de questões complexas desse tipo e de outras, né? Então, a gente precisa do Conselho Tutelar, mas a gente precisa do CRAS, a gente precisa da saúde, a gente precisa da UBS. São questões que a escola revela, mas que muitos atores devem atuar,
né? E atuar de preferência conjuntamente, porque a gente, já estou adiantando aqui, mas a criança é uma só, o território, ela está no território. Então, as instituições, todas elas lidam com essas famílias, né? Apoiar as famílias para apoiar as crianças, essa é a ideia, né? Muito bem, só gente. complementando, assim, acho que a Mônica, né, trouxe um caso aí muito sério, né, mas assim, tem casos menos sérios. Ontem Sim. eu vi um post sobre o Dia da Criança, né, aliás, era um post no jornal, que falava assim, que pela defesa de que todas as crianças tenham infância, né, porque essas questões, né, tanto das pequenas violências, né, das grandes violências, elas roubam a infância. E a infância é uma vez só na vida, é curta, é uma vez só e é fundamental, estruturante para o resto da vida. Então, aqui a gente está com isso nas mãos e muito cotidianamente essas questões, é isso que você disse, né? Elas chegam, a gente vê, porque a gente troca, a gente está com a criança às vezes confia na professora, ou então a professora perspicaz, vê alguma coisa, e a gente tem obrigação de investigar e de agir. Investigar no sentido de apurar, ver se é isso, aquilo, né? Tem procedência, como é que isso está ali. E são questões bem complexas, né? Bem complexas. Por isso Mas que a essa gente é uma precisa de muitos responsabilidade. conhecimentos, né, Lica? Muitos conhecimentos que estão ali no território, nas instituições, etc. A gente precisa de todos eles. Muito bom. Muito bom. Falando nisso, né, a gente pensa na questão da violência, na questão dos problemas existentes, né? E muitas vezes as pessoas dizem, não, essa criança é assim porque a família é desestruturada, porque muito se justifica em função da família não ter uma estrutura, né? Eu acho também que a gente tem que desnaturalizar ou desconstruir melhor esse conceito também, né? Porque o que é uma família desestruturada? Todas as famílias têm estrutura, mesmo que seja uma estrutura diferente da minha família, né? Pode ter uma estrutura, pode ser uma família com estrutura nuclear, pai, mãe, filhos, pode ser uma família com uma estrutura monoparental, mãe e filhos, pai e filhos, ou avó e netos, né? Pode ser uma família tentacular, vários casamentos, vários filhos vão se juntando, pode ser uma família homoafetiva, enfim, tem muitas estruturas e tem muitas configurações, né? E jeitos de ser família. Porque se a gente jogar tudo na questão da estrutura, né? A gente não vai desnaturalizar, a gente não vai desconstruir essa visão mais geral que se tem, né? De que pouco e simplista, né? Pouco complexa, de que é isto por causa disto, né? As coisas não são assim. As coisas têm muito mais fatores, muito mais elos, né? Muito mais questões. E quando a gente fala da violência, a gente tem que falar da violência que a família sofre também, né? Porque estar vivendo num momento com desemprego, com uma condição de habitação ruim, enfim, tem tantas as questões, né? Saúde, educação, etc. Neste momento de pandemia que está tudo muito difícil, e não só neste momento, mas a gente chamando para este momento, isso tudo também é uma violência para a família, né? A gente pode pensar dessa forma, né? E a gente precisa pensar, no nosso ponto de vista, na questão do que esses sujeitos sabem, quais são as suas potências. Mesmo aqueles que a gente acredita que não tenham, muitas vezes, se a gente der voz, se a gente ouvir, se a gente tentar ter empatia, tentar entender, não o agressor, mas entender o que está por trás de toda essa história, né? A gente vai possivelmente olhar de uma outra forma. E olhar esses sujeitos como cidadãos, né? Que têm direitos e que muitas vezes estão sendo negados, né? Porque a gente pensar na questão da vulnerabilidade, né? A gente sabe que
muitas vezes a gente fica só na falta. Falta isso, falta aquilo, falta aquele outro. Mas, na verdade, as pessoas em situação de vulnerabilidade nos territórios periféricos, elas têm uma força enorme de vida, elas estão sobrevivendo, elas estão batalhando de um modo geral, elas estão resistindo, né? Então, vulneráveis não são vidas privadas de capacidade, mas expostas a riscos sociais, econômicos, de convivência, né? Quando a gente tem uma situação econômica muito complexa e com muitos problemas, né? A gente está sempre em risco, né? A vida dessas pessoas está sempre em risco. Então, eu tenho que trabalhar hoje para comer hoje, é tudo um risco. Não tem muito projeto de futuro, não dá para ter, porque eu tenho que garantir o hoje, para amanhã no máximo, né? Então, é uma luta constante, né? É um estresse constante também para essas pessoas, para essas famílias, né? Isso tudo vai complexificando as relações também, né? As relações vão ficando muito mais difícil com todo esse estresse, com toda essa luta, né? A gente sabe que muitas vulnerabilidade de um modo geral não é só socioeconômica, né? Quando a gente fica cansada, a gente fica mais vulnerável a pegar doença. Quando a gente está triste, a gente fica mais vulnerável. Quando a gente tem uma pessoa na família que está doente, a gente fica mais vulnerável, né? Então, vulnerabilidades são muitas as vulnerabilidades, né? Inclusive as econômicas e sociais, etc. Agora, a desigualdade, o que nos traz é que, muitas vezes, a vulnerabilidade de muitas famílias podem ser apaziguadas com proteção social. Muitas são protegidas e outras não. Então, a questão é como é que a desigualdade protege alguns e não protege outros, né? A Bader Savaia, que é uma professora da PUC, ela diz que as vivências em que as diferenças são vividas como desigualdades produzem sofrimento ético-político. É interessante esse conceito, porque ela diz que o sofrimento ético-político é um sofrimento que a sociedade impõe aos indivíduos como uma condição social de insegurança e de injustiça, né? E que esse sofrimento, na verdade, empobrece assim a experiência do sujeito. Ele se sente incompetente, ele se sente abandonado, ele se sente, assim, vamos dizer, ele reflete pouco, ele imagina, a imaginação dele também é comprometida, vamos dizer, porque a condição social dele faz com que essa luta constante pela vida e esse dia a dia estressante, né, faz com que ele se sinta menor. E ele não é menor, ele só é menos assistido, né? Ele só é menos protegido. E o que a gente pensa é que, apesar disso tudo, são muitos os saberes e os afetos, enfim, são muitas as capacidades dessas famílias e dessas pessoas. Se a gente as olhar como com assistencialismo, né? Benemerência é uma coisa. Se a gente as olhar com a cultura do direito, é outra. A gente vai ver potência nessas pessoas, a gente vai ver os saberes dessas pessoas, né? E eu acho que depende de como a gente olha para a família. Se a gente olhar como desestruturada, a gente não vai ver potência nela. Mas se a gente a olhar, e tem, né? Se a gente buscar, a gente vai ver. É uma questão de onde pôr o foco, né? A gente vai ver que tem saberes e a gente vai conseguir trabalhar de uma outra forma, né? Eu acho que é isso que a Mônica no começo disse, que as escolas estão tentando trabalhar há muito tempo, que o discurso já está incorporado, mas muitas vezes a prática não, né? Tem uma visão de família desestruturada e de vulnerabilidade como falta, quando a gente pode pensar
e pode olhar como fortaleza, né? Bom, falei muito. O que a gente tem observado, né, nesse mesmo caminho, que eu acho que é muito interessante, é exatamente isso que vocês trouxeram lá no começo e que eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando agora, né? Se a gente observar que hoje o diálogo da escola com a família está sendo modificado em função mesmo da pandemia, né? A relação está se estreitando. Quando a gente vê que a professora faz propostas para a família, ela adentra a casa da família, mesmo que distante, ela vê as potencialidades, vê as fraquezas, mas vê as potencialidades também dessas famílias, né? Por outro lado, a família vê a importância da escola, a importância da professora para a aprendizagem, para o desenvolvimento do seu filho. Então, são umas descobertas na pandemia, apesar da pandemia, que são muito interessantes e que a gente tá vendo uma aproximação mesmo à distância, ou seja, a distância está nos fazendo nos aproximar. E isso é muito interessante, né? A gente está entendendo melhor essas. Acho que vai cair. Pessoal, acho que a Val caiu. Oi? Val? Se caiu um minutinho. Eu caí? Se caiu, mas antes de você mudar para esse slide, agora já mudou. Tá. E você estava terminando a sua frase, deu para entender perfeitamente. Eu, pelo menos, que sabia tudo que você vai falar. Então tá bom, Lica. Esse paradoxo, né? Na distância a gente se aproximou das famílias, né? Isso mesmo. E aí, assim, como é que a gente trabalha, né, com toda essa problemática das famílias e com as instituições, né? Então, como é que a gente pensa essa rede de proteção social, né? E aí a pergunta é: uma rede nasce ou se articula de maneira espontânea? O que é preciso para constituir ou incrementar uma rede de proteção social? O que vocês acham, depois de tantas complexidades? Aí, né? Vocês acham que uma rede de proteção, a intersetorialidade, nasce espontaneamente? Então, eu só queria fazer uma pergunta para a Val e para a Li, que aqui, enquanto vocês explanavam o slide anterior, eu fiquei lembrando de 3 famílias que eu convivi ao longo desses 12 anos, né, de direção de escola, que o conceito de vulnerabilidade, ele tem que ser bem contextualizado, né? Então, eu tinha uma garotinha que o irmão de 14 anos era quem cuidava dela, e ele também fazia a ocupação de uma área próxima à escola, porque eles não tinham casa. E aí, no nosso ponto de vista, aquela criança era de uma situação extrema de vulnerabilidade. A mãe trabalhava fora o tempo todo, o irmão de 14 que tomava conta, os outros 2 eram envolvidos com coisas ilícitas. E a mãe, na anamnese, na entrevista que a gente fez da matrícula, ela confessou, chorando, que era alcoólatra. Uhum. Então, a gente dizia, não, a Alessandra é uma situação de estudo, mas ela tinha muita alegria, muita tranquilidade na relação com este pequeno irmão, e ela não tinha traços assim, a gente achava estranho, ela deixava escapar um xixi de vez em quando. Um garotinho que ele acompanhava o pai fazendo coleta de material reciclado. E ele sofria para ficar na escola, ele não gostava de ficar na escola. E a gente dizia, mas ele precisa da escola, porque ele não pode ficar. E ele relatava o que fazia, que ele ia lá no lixão, pegava as coisas, que tinha pego um colchão e tal. E aí ele não se enxergava precisando de proteção, ele preferia estar. E um outro garotinho, Fernando, ele sentava, olhava para a porta do refeitório, assim, que dava para a rua, e perguntava, hoje é sexta-feira? Por quê, Fernando?
porque depois eu fico 2 dias em casa. E a gente sabia que ele era de uma família extremamente pobre, de 10 filhos, que mal tinha saneamento básico, e a gente via o quanto ele se alimentava. Então, eu queria perguntar para vocês, né? Que grau de consciência, né, de percepção uma criança de 3, 4 anos tem de que ela está mal alimentada, ela não toma banho adequadamente, mas ela não gosta de ficar na escola. A gente viu uma tristeza e ele ficava porque ele não tinha opção. A criança de ceia é incrível, a mãe deixa, o pai deixa e vai embora. Se perguntar para a criança, você quer ficar aqui, você quer estar aqui, você gosta de estar aqui, talvez a resposta nos deixasse muito triste, né? Que a gente tenta criar uma escola ao máximo. Então, a minha pergunta é, né? Esses 3 casos ficam na minha cabeça. A família, no nosso conceito, é desestruturada, vulnerável, no sentido básico mesmo de alimentação e higiene, mas a criança prefere estar lá naquele lugar que a gente julga tão, não inóspito, mas tão próprio, né, para uma vida humana de qualidade. Mônica, eu queria fazer uma pergunta também. O que vocês acham que a família tinha? Olha, eles tinham entre si muito afeto, muito carinho, muita cumplicidade, porque ele não via a estrutura da casa, o que tinha, mas ele via as relações que ele tinha naquela casa. E que, para o nosso ponto de vista, né, um banho de água quente, a gente dá banho nas crianças lá, tá? Precisando tomar banho, e aí se a gente sabe que aí em casa não é água quente do chuveiro, é água quente aquecida no fogão, aí eles ficam lá no banho da terapia do banho. Mas eles têm essa relação com a família que é de uma preciosidade, era como se aquela falta de tudo se preenchesse com a boa relação que eles têm entre si. Não sei, a gente fica bem intrigado com essas famílias que pipocam desse tipo. Eu acho que tem várias coisas aí, várias coisas, né? Eu ia comentar, acho que tem isso, né, da gente, como a Val provocou aí, você respondeu de forma muito, muito linda, né? Porque é muito complexo o território das famílias, né? São coisas que a gente muitas vezes não vê e lembrando até que eu me lembro uma vez que eu era como diretora de creche, que a creche estava em reforma, eu não sei o que aconteceu, eu não podia receber para fazer matrícula. E a minha matrícula era assim, horas conversando com a família, tinha toda uma coisa, eu adorava fazer matrícula. E eu fui na casa das pessoas. Para mim mudou toda a minha relação com as famílias naquele ano, mudou até o presente do Dia das Mães, porque eu me lembro que eu falei assim, o documento da criança, e a mãe pegava aquele saco, sabe, cheio de barata, caía barata junto com os documentos. O que foi o presente do Dia das Mães? Uma pasta para documentos! Essas coisas que você... Mas eu penso, Mônica, que tem outras coisas também. Eu acho que nós, na educação, principalmente no SEI, mas nas EMEIs também, dá para salvar muita coisa na EMEI, como eu digo, com 4 e 5. Eu penso que a gente cria também referências de bem-estar para as crianças. Então, quando você falou desse terapia do banho, olha o que vocês estão oferecendo para uma criança que, por vezes, o mal-estar é referência. O mal-estar corporal, estou falando aqui, ok? Sem desfazer de todo esse bem-estar que está nessa teia de relações, por vezes, que dá conta, né? Mas, assim, o bem-estar corporal também é algo que se constrói. E estou falando isso, eu vi uma live da Marie-Christine Lasnik, onde ela contou como que as crianças, ela estava falando das crianças autistas, ela trabalha bastante, como que as crianças que nascem com alguma dor, elas colam na dor. A dor faz parte da vida, dá para entender? A dor é um referencial de viver. Então, a gente precisa tomar cuidado para olhar para o que está vivendo essa criança e a gente precisa criar isso que a Mônica, isso é lindo que você falou, né? Essa atmosfera, tem um livro de Loxley, de Pickler, que ela fala atmosfera terapêutica de Pickler, né? Lá no Instituto Pickler. Então, a escola precisa ser uma atmosfera terapêutica. A escola precisa curar coisas. A gente precisa assumir isso dentro da escola e, como diz a Val, não ficar aqui sozinho. Procurar ajuda, porque a gente também não pode tudo.
né? Acho que essa uma boa mensagem que a gente tem para dizer hoje, né? Senão a gente carrega tudo nas costas, que nem aquela que carrega a bacia, acaba que nós carregamos essa bacia. É isso aí. Eu acho que é isso, quer dizer, quais são as nossas potências e quais são os nossos limites também, né? Quer dizer, a família tem afeto, relações, preciosidade, mas também tem descuido por um outro lado, né? E isso a escola pode dar, e a escola está dando, né? E qual que é o meu pedaço aqui? Eu não garanto tudo. Tem uma relação familiar ali que é importante, não dá para negar, né? Muitas vezes fazendo formação com pessoal educadores mesmo que trabalhavam com as crianças, né? Tinha uma coisa muito forte que me pareceu, que não é o caso aqui, hein, Mônica, mas que me pareceu que era assim, uma competição um pouquinho com a família, sabe? Porque a família não faz isso, porque a família não faz aquilo, né? Eu lembro que um dia eu fiquei muito numa creche que eu chefiava uma certa época, muito tempo atrás, a educadora veio me mostrar na segunda-feira a orelha da criança. Ela diz, a gente cuida a semana inteira, chega fim de semana, olha o que acontece, tá toda suja a orelha do menino, né? Então, assim, tudo bem, tá suja mesmo a orelha do menino, né? Então, assim, vamos limpar, né? Mas não vamos competir com a família, são papéis complementares, né? O cuidar e educar são papéis complementares. Então, acho que tem isso que às vezes nos angustia, que a gente queria fazer mais, mas tem os limites nossos, da família e das outras instituições, que a gente também deve buscar ajuda, né? Então, acho que muito legal você ter compartilhado isso, porque dá gancho para a gente discutir essa questão. Legal, obrigada. Bom, e que mais, gente? Para constituir, então, uma rede ou para incrementar uma rede, como é que a gente faz, né? Como é que a gente pode pensar em articular a rede de proteção social, as instituições no território? Vocês já têm alguma experiência com relação a isso, possivelmente, né? Tem relação com a UBS, tem relação com o CRAS, com o Conselho Tutelar? Sim, já há muito, eu estou nessa unidade há 4 anos e a vacina, a gente recolhe, né, as carteirinhas de vacinação, então a gente faz um relatório para a UBS, daquelas que estão com vacina atrasada, elas agendam um dia, manda autorização pela agenda e a criança é vacinada lá quando está conosco. Também temos a dentista, que faz, eu não sei como é que chama, ela faz aquelas intervenções que são só com produtos, não é nada de máquina, nada, com autorização da família. Também tem as enfermeiras que falam sobre, fazem aqueles check-ups de peso, altura, para ver se não tem desnutrição. Então, é mais com a UBS, eles usam bastante a escola para colocar em dia, né? São 100 e poucas, 120 famílias, mas eles atingem a 120, então, já que não consegue, talvez, encontrar a mãe não vai, agenda e não vai, porque está subsistindo aí na luta, né? Então, acho que isso é fundamental, o nosso papel. E não é assistencialismo. Às vezes eu ouço o discurso, a escola é assistencialista. Não, a sociedade moderna tem a mãe que trabalha fora. A gente conquistou isso. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente é corresponsável por esses pequenos cujas mães entendem que trabalhar fora é necessário. Eu não vejo como assistencialista, né? A gente vê, tudo é centralizado na escola. Entrega de uniforme, entrega do leite. Porque a escola é organizada. A escola tem o endereço atual, a escola tem a frequência da criança. A gente devia se sentir feliz de ser uma instituição na sociedade que é organizada. E que você garante a criança lá com a dentição correta, com a escovação e com a vacina em dia. É um ganho, eu acho. Mas além de ser organizada, né? E a escola tem que ser organizada, porque se a gente não for organizado, nós estamos ferrados. Então a gente não tem opção, a gente tem que ser, e somos, né? Tem essa coisa de que a gente vê as crianças todos os dias e que as mães precisam da gente.
né, para poder trabalhar e para poder sustentar suas casas. Então, a gente acaba tendo essa grande oportunidade que é ver as famílias todos os dias. E de saber e de acompanhar e de abrir o ouvido, né, para escutar as histórias que a gente acaba sabendo, ou pela família, ou pela comunidade, enfim, né? Então, esse é um grande... O CRAS não tem isso. Só se entregar o leite. Porque aí tem uma coisa. Eu acho que aí cabe também uma discussão um pouquinho sobre o que é assistencialismo e o que é assistência, né? Porque uma coisa é o assistencialismo, é aquilo que você dá e aquilo acaba e a pessoa vai precisar voltar e você vai dar de novo. Quer dizer, é uma coisa que não... É aquilo que a gente estava falando, daquela cultura que não é uma cultura de cidadã, não é uma cultura de direitos, é uma cultura de benemerência. O assistencialismo é isso, né? Já a assistência, não. A assistência garante direitos dessas pessoas, né? Então, se a gente trabalhar... Saúde é um direito, né? Educação é um direito, saúde é um direito, né? Então, muda completamente o foco quando você pensa assistencialismo e assistência. Eu acho que se a gente pegar, por exemplo, a própria estrutura da assistência no Brasil, muito parecida com a estrutura do SUS, que é da saúde, o SUAS, né? Ele tem porta de entrada, ele tem serviços especializados, ele tem uma complexidade muito interessante para garantir direitos, né? Então, a gente muda de novo o foco aí, né? Acho legal. Eu não sei qual é a opinião de vocês, né? Até vacanciar o cargo de enfermeira, os 6 tinham em suas unidades a enfermeira, quando era de SAS. Não sei se porque integrou a SME, vacanciou, as unidades que tinham enfermeiras eram privilegiadas, mas elas se aposentaram e acabou. Mas isso faz muita falta, né? A gente fez aquelas formações de primeiros socorros, mas ele desatualiza, a gente não é o nosso trabalho aquilo. A gente fez aquele curso, ganhar a carteirinha, tanto que a carteirinha tinha validade, acho que por 2 anos só. Porque se você não usa aquele conhecimento, ele fica, não é obsoleto, mas é diferente, né? Ele não supre esse profissional. Vocês acham que é uma perda? Mas veja bem, se a gente pensar que a gente pode ter um trabalho conjunto, assistência, saúde, educação, a gente mescla esses conhecimentos. A educação ensina a saúde ensina a educação, né? Eu acho que a gente está aqui na questão da rede. Mas alguém quer colocar alguma questão, alguma prática que tenha tido? Vamos seguir, então? Nada no chat também? Não sei, estou aqui esquecida do chat. Só a Cristiane que respondeu não, provavelmente para a pergunta, uma rede nasce ou se articula de maneira espontânea. Ótimo, Cristiane, realmente não é espontânea. Vamos lá, então. A gente acredita que a rede se articula a partir da convivência e do vínculo, né? Então, se a gente pensar na convivência como fórmula e como vínculo no resultado, né? É aí que a gente se torna uma rede, é aí que a gente pode se modificar e modificar o outro, enfim, é na convivência que gera vínculo que a gente pode construir uma rede de proteção social, né? E a gente já estava resvalando nessa questão, né? Que, na verdade, neste momento, a gente precisa dessa rede e a educação está no bojo desse pacto, né? Por coisas que vocês já falaram, né? Que a gente convive cotidianamente com a criança e com a família, portanto, há vínculo, né? Há convivência e há vínculo. A escola tem capilaridade, ela está em vários lugares, né? Pode não ter um monte de instituição em muitos lugares, mas a escola sempre tem, né? Tem legitimidade junto à comunidade. Não existe, portanto, educação integral sem garantias de direitos e sem intersetorialidade. E isso a educação
cada vez está sabendo mais, né? Principalmente agora, neste momento da pandemia. Então, a criança não é da escola, não é da UBS, não é do CRAS, a criança é do território, né? A gente vê muitas vezes a saúde lidando com uma família que está com questões, a escola lidando com essa mesma família, o CRAS lidando, enfim, várias instituições lidando separadamente com problemas que são das famílias. Quando, na verdade, se juntarem esses conhecimentos, a gente pode trabalhar com essas famílias de uma forma muito mais integrada e com muito mais efetividade, né? Tem uma teórica que diz que quando você pensa as instituições na comunidade nessa desarticulação, você acaba desarticulando as relações familiares e a própria família, porque ela é atendida aqui por uma coisa, aqui por outra, e ela é integral. Tem uma integralidade na família, que a dispersão e a desarticulação vai desarticulando também essa família. Olha que importante a gente olhar para a questão da intersetorialidade, para ver a família de forma integral, porque os problemas eles estão interrelacionados, né? Não existe um problema de saúde que não tem a ver com a educação, que não tem a ver com a condição social, que não tem a ver com a questão das relações, enfim, várias outras. Então, se a gente desarticula, a gente não deixa essa família pouco integrada, na verdade, né? Bom, vamos seguir. O Bernardo Toro, já conhecido da gente aqui, né, diz que articular a rede é mobilizar vontades, né? Então, como é que a partir de uma problemática local, instituições formais, informais e famílias se mobilizam numa ação comum, né? A gente tem aí uma mobilização que vamos dizer, dentro da escola, né? Ali já tem uma intersetorialidade, vamos dizer. No comitê da infância, você tem os vários setores da escola, né? Você tem o pedagógico, a saúde, a higiene, a gestão, a família, né? Ali já é um modelinho de intersetorialidade, né? Que está se conversando. Como é que a gente alarga isso, então, né, para o território? Como partir de uma problemática que pode ser comum a essas instituições, principalmente agora, neste momento, e pensar ações conjuntas, né? Como é que a gente pode? A gente pode começar com ações pontuais, pequenas, com um tema, né? A gente pode buscar objetivos comuns, a gente pode buscar interesses comuns dessas instituições, né? A gente pode construir conhecimento junto, né? E as ações intersetoriais no território, elas podem, inclusive, gerar ou aprimorar políticas públicas mais amplas, né? Eu sempre lembro de quando começou a pandemia, que o cartão merenda ele era distribuído para as famílias que tinham, que eram do Bolsa Família ou do Renda Cidadã, enfim, e com registros, com relatórios que foram para a secretaria, etc. Isso foi ampliado para todas as famílias que tinham as crianças matriculadas na escola, né? na SEIS, no CEMEIS e tal. Então, é também uma possibilidade de alargar políticas públicas. Olha a importância, né, de uma mobilização de vontades aí, né, como diz o Toro. Lica, fala para a gente dessa experiência. Eu e a Val, a gente está num outro projeto com 5 municípios no interior de São Paulo. E um dos municípios é Amparo, e eles relataram essa ação, que foi uma ação, na realidade, do SEI com a UBS. Eles perceberam que as famílias não tinham, não sabiam como usar as máscaras, usavam as máscaras, né, de forma equivocada, e eles montaram uma árvore de máscaras, né? Um pequeno evento, bem pequeno, né? Mas que responde a um diagnóstico, né? Uma necessidade observada, e montaram um textinho lá explicando como é que
o uso correto da máscara, que não pode tocar na máscara, não pode ficar pondo, que a máscara tem que ser ajustada, e eles distribuíram máscaras dessa forma, né? As famílias chegavam, as pessoas, os passantes, né? As pessoas da comunidade que estavam ali. Então, uma ação bem, bem pequenininha, mas com muita visibilidade, bem, bem querida, né? E depois, quer passar? A próxima é as ações da favela de Paraisópolis, que foram amplamente divulgadas, com distribuição aí de marmita, passando, limpando as ruas da cidade, com monitoramento de quarteirão das pessoas que estavam com Covid, ou que ficaram doentes, ou que tinham suspeitas, etc. e tal. E o que eu acho super interessante dessa experiência da favela de Paraisópolis, bom, primeiro que ela não nasce, né? Porque a favela de Paraisópolis é uma favela que há muito tempo vem se organizando. Ela tem um território muito povoado, né? De muitos atores bastante fortes, bastante fortalecidos. Aqui, quem lidera, né? Até onde eu sei, né? A gente não sabe muito, sabe o que saiu na mídia, mas até onde eu sei é o movimento dos moradores, da União dos Moradores, né? E que tem essa centralidade e muitos recursos, foram encontrando muitos recursos das instituições, dos comerciantes, etc., né? Da própria comunidade. E eles têm essa articulação com outras favelas, né? O grupo dos 10 lá, que são 10 grandes favelas pelo Brasil todo, e eles puderam multiplicar essa tecnologia social, né? Fazendo face a essa situação de crise, de forma super organizada, para as outras grandes favelas aí do Rio de Janeiro, Recife, não me lembro mais dos lugares, mas que ação, que importância, né? Essa articulação local que gera uma articulação nacional, né? É muito poderoso isso aqui. Muito. Sendo que é um lugar que tem uma história difícil, né? Dos meninos que foram massacrados ali pelos policiais, saindo da festa, aquela coisa horrorosa que a gente viu na mídia também. Então, não precisa nascer desses dramas. O drama já está posto, né? Acho que a gente pode responder sem que tenha uma coisa tão gravissíssima, né? Para a gente fazer as articulações que a gente precisa fazer. O drama está posto, né? Eu lembrei agora, eu li, acho que ontem ou anteontem, no fórum do ambiente também, uma articulação que eu achei muito interessante, uma experiência que acho que vale a pena todo mundo ler, não sei se vocês chegaram a ler, é uma profissional de um outro grupo aqui da formação, que conta que quando passou o Rodoanel, quando construíram o Rodoanel, a comunidade, enfim, mudou totalmente aquela paisagem e mudaram-se as relações. E a escola, né, que era super preservada pela comunidade, valorizada, etc., começou a sofrer roubos, entravam, roubavam as coisas, pichavam, enfim. E aí elas começaram, o pessoal da própria, acho que eu não sei, começou a ficar desesperado com aquilo. E o que passou a acontecer? Eles começaram a pôr grade, construir muro, e aí a relação ficou ainda pior. E, enfim, aí um dia, ela, pegando um exemplo de Heliópolis, resolveu conversar com as lideranças locais e colocar as questões. E aí, a partir daí, eles começaram a discutir as questões que se colocavam no entorno do SEI, as questões do SEI, chamar para reuniões, criaram depois parece que um grupo de WhatsApp das lideranças com outras pessoas, enfim, começaram a criar um movimento e começaram a tirar as grades, começaram a tirar os muros e a escola começou a ser valorizada de novo. Diz que, inclusive, agora está tendo uma reforma que não tem nem muro e está tudo ok, né? E isso foi num crescendo que hoje, olha só que interessante, até anotei aqui, eles estão participando participação popular no projeto orçamentário anual para 2021. E sabe qual que foi o ponto sensível
que eles resolveram colocar neste orçamento a criação de um CRAS na região. Eu achei essa história bárbara, porque parte de uma necessidade e foi ampliando as relações, foram se ampliando, as questões foram sendo vistas de outra forma, e hoje eles viram que eles precisam da escola, de tudo que está lá, mas que eles precisam também de um CRAS, né? Isso é uma ação intersetorial maravilhosa também, né? O Val, tem a Michele, ela colocou aqui no site ainda sobre a experiência de Paraisópolis, ela complementou informações, talvez a Michele seja de lá. Ela diz assim, união de moradores, ações integradas com grandes empresas. Essa ação que você cita é o G10. Ah, muito bom! G10 das favelas, um exemplo de ação intersetorial, as lideranças se visitam, trocam experiências, discutem soluções para os problemas comuns. Obrigada, Michele. Obrigada pela complementação e pela... Nossa, muito bom. É isso, né? A gente fica entusiasmado com essas coisas. Inclusive, eu estava olhando essa foto enquanto você falava, estou achando que Amparo e Paraisópolis precisa fazer uma parceria, porque aqui está cheio de gente usando máscara errado. É verdade. Olha lá, o nariz não é perfeito. A gente não vai poder ter isso nas nossas escolas. Não, é incrível, uma ação assim, máscara, interessa para todo mundo, acho que interessa para a saúde que as pessoas usem máscara, para assistência que as pessoas usem máscara, para a educação, claro, né? Pode ser feita uma ação pequena, mas é muito efetivo se você pensar a importância do uso correto de máscara. É uma ação estratégica. Nesse sentido, né? Então pode ser uma ação bem pequena, mas muito estratégica, muito poderosa. É isso aí. Bem, alguém quer falar alguma coisa? A Michele diz assim, a minha escola fica em Paraisópolis. Com muito orgulho, nós também. Que ótimo, olha, você tem muita coisa para contar, Michele. Muito legal. Muito obrigada. Bom, a gente pensando então no território, na intersetorialidade e tudo mais, achou que seria interessante a gente pensar como este matemático em 1933 nos diz que o mapa não é o território. A mente humana só é capaz de perceber parte do todo, dando sentido ao mundo de acordo com as experiências vivenciadas, constituída pela cultura, linguagem, crenças, valores, interesses e suposições. Ou seja, a gente vê parte, o outro vê uma outra parte, e a gente pode fazer um todo, né, com essas várias partes. E quando a gente pensa no território, a gente pensa num território, como o Milton Santos diz, vivo, né, com vidas humanas, com voz. E então não pode ser só um mapa, né? A gente tem que preencher esse mapa com essas vozes, com o território, com as instituições que vivem lá, né? Então, nesse sentido, a gente pensou numa estratégia muito simples. Por que não, né? Se a gente ainda não tem isso, fazer um mapa do território, né? Pode ser um mapa simples assim mesmo, do Google, que a gente parte do Google, olha lá onde que está a nossa instituição, o que tem no entorno, o que tem um pouco depois, né? As UBS, a UBS, o PS, os jardins, as instituições culturais, outras instituições educacionais, enfim, CRAS e tudo isso. Então, a ideia seria construir esse mapa a partir do Google ou de outro, com as instituições que a gente já sabe que estão lá, né? E levar isso para o comitê da infância na escola, para que seja preenchido pelas outras pessoas, pela família, pelo funcionário, que muitas vezes conhecem muitas outras instituições e locais que a gente
não sabia, não conhecia, né? Então, a gente vai preenchendo e dando mais vida para esse mapa, né? Eu vou passar para cá, já depois eu volto, que então, a ideia, a nossa sugestão é preparar um mapa com antecedência, levar numa reunião para incluir o conhecimento de todos ali, né? Como eu disse, e aí fazer contato, aprofundar essa interação com as instituições do território. Podem ser coisas simples, por exemplo, convidar o pessoal do CRAS ou de outra instituição para participar em algum momento da reunião do comitê, para contar o que eles fazem, quais são as questões que eles trazem, que a gente pode fazer junto, que sinergias há, o que a gente pode ajudá-los, como é que eles podem nos ajudar, enfim, partir de coisas pequenas. E depois ir ampliando, talvez, fazer uma reunião das instituições da rede para pensar projetos comuns, ou pensar projetos pequenos com uma ou duas instituições. A gente sabe que a gente vai precisar de todo mundo, né? A gente sabe que as questões hoje se colocam, a gente já está vendo isso, a necessidade do outro, a necessidade das outras instituições, isso vai ser por um longo período. A gente sabe, porque depois que passar a pandemia, outras questões estarão por aí, nos territórios, né? Então, essa sugestão é para que a gente consiga se aproximar mais das instituições, entender mais o que elas fazem, né? Uma coisa é eu chegar com um objetivo meu, para o outro vir ao reboque do que eu preciso. Não que a gente vai deixar isso de lado, mas se eu tiver um conhecimento e uma intenção de uma ação comum, eu posso olhar o que o outro faz, ver o que me serve, o que não me serve, o que a gente pode fazer junto. Então, a ideia do mapa e dessa interação vai por aí, planejar ações conjuntas. Depois eu volto para o fórum, eu só queria voltar aqui, que tem algumas referências que podem nos ajudar na construção desse mapa. Tem os sites aí da própria prefeitura, né, das áreas da assistência, saúde, cultura, etc. Lá tem os equipamentos, tem os endereços, tem os telefones, né? A gente pode entrar em contato a partir dessas informações que a gente pode ter aí. A gente também pode ter outras informações do território, como o plano de metas e estratégias do plano municipal, da primeira infância, que tem muitas coisas interessantes lá, o mapa da exclusão, o Observatório da Infância, né? Eu assisti, na verdade, uma reunião de um coletivo da Zona Leste, que eles trouxeram muitas informações muito interessantes com relação ao território, dizendo, olha, equipamentos para a infância tem, mas não tem isso, como é que a gente vai fazer? Enfim, a partir do mapa da exclusão, eles levantaram questões interessantíssimas, né, do próprio território. Então, fica a sugestão aí, eu acho que pode ser bem interessante para a gente conseguir trazer essa interação, né, a partir da escola, né, a partir da escola que conhece tão bem os problemas das famílias e as potencialidades das famílias também, juntar tudo isso, né? E aí, o que a gente gostaria? Que vocês nos contassem, entrassem, a gente vai criar um fórum de articulações no território, e assim, uma coisa muito simples, a gente não quer não são grandes tarefas, não, é contar para a gente que articulações vocês têm feito, o que vocês têm avançado, quais são as dificuldades. E se vocês fizerem um mapa, contar para a gente como é que foi isso, se deu certo, se é bacana, se isso rendeu, né? A Lica disse hoje de manhã, eu acho que é muito interessante, assim, não precisa vocês fazerem tudo, vocês podem dividir essas tarefas com o comitê.
leva um mapa. A partir daí, 2 ou 3 pessoas podem ficar encarregadas de fazer essa construção no comitê e também de trazer relatos para vocês postarem no fórum, né? Então, são muitas as possibilidades. Acho que tem muita riqueza, tem muita possibilidade, potencialidade, né, no território. Faz sentido para vocês essa proposta? Depois eu falo isso. Eu acho que eu vou parar um pouquinho aqui para abrir aqui. Acho que é bom. Vocês já fizeram isso, de fazer um mapa, de buscar as instituições, trazer os conhecimentos dos funcionários, das famílias, enfim. Como é que vocês pensam isso? É importante essa interação? Duas pessoas escreveram no chat, a Cristiane, ela diz sim e depois ainda não. As duas perguntas. Aí a Joyce diz ainda não, mas acredito que é importante, muito importante. A Cristiane mora no território da criança, mora no território da escola e não conheço bem. Legal. Isso já é um bom começo, né? A gente vê que a gente não conhece bem. Isso desperta uma vontade de conhecer, né? A Andréia disse assim, algumas unidades fazem um mapa no PPP e a partir do Indique. Legal. Isso. Isso que a Andréia falou é verdade. Eu ia comentar que a gente tem no PPP o mapeamento. Talvez ele tem que atualizar, né? Porque entidades vão, entidades vêm. Então, a gente tem essa parceria mais constante com a UBS, com a biblioteca. Então, a gente leva as crianças para visitar a biblioteca, com a EMEI, como que chama, Darlene? A EMEI Assis Chateaubriand. Então, a gente tem feito nos últimos 2, 3 anos, a gente conversa com o transporte escolar, se eles levam as crianças do MG2 para conhecerem como é escola grande. Não que todos vão para aquela unidade, mas é um modelo de escola grande, né? Que eles são 17, né? 15, 17 ou 13 por sala, e aí eles vão ficar num grupo de 30. E é legal porque a gente tem uma professora que é do SEI e também ela é professora na EMEI. Então, não é tão... Ela prepara com a sala dela a recepção dessas crianças, com bolo, um suquinho, e eles ficam admirados, né? Porque... um refeitório com inúmeras cadeiras, as salas de aulas todas com uma cadeira e mesa, o parque enorme. Então, a gente costuma fazer. Com as famílias, a gente teve uma experiência muito boa. Para economizar recurso público, a gente colocou, né? A gente tem que instalar cortinas, né? Tem algum pai que poderia vir? E aí, um pai super bonzinho se habilitou, foi no sábado, instalou todas as cortinas. Olha, a gente tem que fazer esse projeto aqui do parque, que está bem sofrido, vamos fazer. Então, a gente faz a comissão mais pontual, né? De acordo com a demanda daquele ano. E tem os adolescentes do CCA, que é da obra do berço, da Ana Claudina. É o contrário, eles que visitam a gente. Então, vem os adolescentes, eles andam pela escola e eles entrevistam o que é trabalhar com criança, por que escolheu trabalhar? E aí eu devolvo a pergunta. E qual de vocês gostaria de trabalhar com criança? A gente não quer ser professor. E eles visitam. Esse CCA, ele faz um trabalho ele mapeia os locais de trabalho ali na região. Então, desde lanchonete, padaria, bar, posto de gasolina. Daí os adolescentes é que fazem esse percurso, porque eles estão para escolher o que vão trabalhar, né? Então, as crianças ficam admiradas, né? A gente vê aquele monte de adolescente, mas é curioso, né? Que nos últimos 3 anos, eles querem fazer psicologia, mas não querem fazer pedagogia.
Nossa, Mônica, sabe que eu lembrei de uma escola, Waldorf, que tem um projeto super bonito. Os jovens, quando vão sair da escola, no último ano do ensino médio, eles têm que dar um presente para a creche. Tem que dar um presente. O que é? Às vezes é a pintura, às vezes é construir um tanque de areia, sabe? Assim, é um presente para ficar. Tão bonito isso, né? Assim, quantas parcerias, também na França, eu me lembrei agora deu um monte, eu morei muitos anos na França, e eles tinham muitos projetos de pessoas idosas com as creches. Por exemplo, sei lá, tinha uma praça e eles colocavam um abrigo de idosos e uma creche junto. Por quê? Porque são as idades de ponta se encontrando, um olhando para o envelhecimento, o outro olhando para o que, né? Então, olha o sentido existencial que tem tudo isso. Acho que assim, tem uma humanidade aqui, tem um refinamento de compreensão do ser humano na sua, né, na sua dimensão de vida, né? Que é muito linda aqui, né, também. Mas, enfim... E a coisa dos idosos, né, Lica? Idosos que gostam muito de contar as suas histórias. E as crianças que adoram ouvir histórias. Enfim, acho que tudo isso, né, são histórias de vida que as crianças estão ouvindo aí. Mas sabe o que é engraçado, Lica? Porque nos últimos anos a nossa unidade tem avós muito jovens, que não é essa imagem da vovozinha. Então tem avós que têm 45, 40 anos, né? Então seria essa vozinha com aquela imagem que a gente tem, né, que é da ponta da vida. Não é tão... Agora que hoje em dia a gente tem uma revolução das avós, né? A gente que se cuida. Exatamente. E a velhice, ela está sendo reinventada na nossa geração. É muito lindo isso também, né? Até porque são jovens, mas até a minha mãe que tem 80 anos, né? Elas reinventando, dá de 10 a 0 em mim. Mas, enfim. Tem alguns chats aqui. Ok. Super bonitos. Yeah. A Joyce comentou, muito legal essa experiência, a gente não sabe qual, mas enfim, a gente citou ótimos, né? Todo mundo aqui falou. Eu acho importante a escola integrada ao território, faz toda a diferença, diz a Michele do Paraisópolis. A Paula disse, é muito bom quando existe essa parceria, estamos recebendo a contação de história da fábrica de cultura. Ah, e as que legal. pessoas gostam muito. Muito legal. Exato. Então tem parcerias culturais, como a biblioteca também, que a Mônica citou. Aí a Cristina disse assim, acho fantástico, sonho! É muito legal. Pessoal, não temos mais lista de presença. Não temos. Não. É verdade, é o Ricardo que está dizendo. Estou pegando direto do acesso do Zoom. Tá bom? Tem mais um aí, território. Aí eu perdi. Aqui, nós do Eledi, faça o mapeamento. Peraí, que tá. No PPP. No PPP. Visitamos as UBSs, às quais as famílias pertencem, visitamos o céu, né? É tão bonito a gente poder visitar o céu. Só aqui em São Paulo. Visitar e voltar, né? De preferência, né, Dani? Depois a Andréia diz assim, territorializar ações democráticas de direito para todos. Isso, muito e bom. As escolas do entorno, isso, às vezes faz parceria com as escolas. Quer falar, Darlene? Oi, querida. Eu sou do SEI da Mônica, né? Mas eu entrei lá esse ano, veio a pandemia, eu tive pouco tempo com tudo ali. O que eu sei é do PPP, como ela falou, que eu vi que lá tem no PPP uma lista dos órgãos próximos, tudo. Mas assim que eu cheguei lá, eu perguntei o que eles faziam, onde é que iam, né? Porque a escola que eu estava no passado é um SEI também, e é um SEI privilegiado, assim, porque tem tudo muito perto. Então, assim, é do lado da EMEI, do lado da EMF, tem a biblioteca, tem a feira, tem uma quadra do lado, que é um CDC. Então, e aí, ano passado, assim, eu já ia com os alunos da EMEI, eu sou professora de EMEI, na biblioteca, já ia na quadra, mas eu nunca tinha pensado de ir na feira com eles. E eu descobri que no SEI, eles iam à feira.
Aí, assim, a primeira vez que eu fui, eu falei, gente, isso dá certo? Dá, deu certo. A gente foi bem cedo, eles andam juntinho, todo mundo se admira. Então, assim, é um lugar privilegiado, como eu falei, eu sei o Marizal onde eu estava, né? Que é tudo muito próximo. E a gente ia para todos os lugares, às vezes dava briga que todos os professores queriam ir na feira. Eu falei, não, gente, para acompanhar todo mundo tem que ir uma por vez. As ATS também cansam, porque tinham que ir, voltar, né? Mas assim, quando a gente tem essa oportunidade, não pode perder, né? Porque tem lugares que é tão longe que precisa, como a Mônica falou, do pirueiro levar. Na EMEI eu até propus ano passado se não podia abrir um portãozinho, já que era muro com muro, se não podia abrir um portão. Porque eu não levava só o pessoal do MG2, o pessoal do MG1 ia brincar no tanque de areia da EMEI. Até o, sabe assim, no final do ano a confraternização é feita na EMF, que não sei, é muito pequenininho. E é perto, é na mesma calçada, assim. Então a gente vai com o pessoal do berçário para eles conhecerem antes o local, para não ficar ali muito perdido. Então, assim, é muito bom quando tem essa oportunidade de poder ir. No CDC, que é o campo aqui do lado, quando a gente levou, o responsável pelo CDC ficou encantado, ele ficou chutando bola com as crianças, porque elas são pequenininhas, fofinhas, né? E chutava a bola e brincava. Então, quando a gente tem um espaço, a gente tem que aproveitar. A biblioteca, a gente era toda semana quase estava lá, né? E aí os contadores ficavam assim, normalmente a gente ia só para passear mesmo, as meninas trabalhavam que contar, mas um dia tinha uma companhia lá contando histórias, né? Ficaram encantadas, porque perguntavam e eles respondiam, os pequenininhos, né? Porque o que era aqueles livro-imagem, né? Aí o menino foi contando a história antes do contador, então assim, eles já tinham um costume. Então, quando tem oportunidade, tem que ir, né? Quem está no céu, quem está nesses lugares, porque às vezes a gente perde esses espaços com medo, que eles são muito pequenos, que vão se perder. Mas todo mundo ajuda, a gente pediu, até ajuda. O pessoal da rua ajuda a fechar a rua, para atravessar. E a gente também, uma vez, fez parceria nas outras escolas que eu estava com a GCM. Eles gostam de ir para quebrar essa coisa deles serem a repressão, né? Então, eles foram numa festa contar histórias, eles têm um teatro de bonecos. Agora, com a pandemia, não está dando, mas, assim, eles gostam de ir para quebrar um pouco, tanto em festas com a família, como com as crianças. Então, assim, é só a gente estar se informando que sempre tem alguma coisa para a gente aproveitar no território, né? Muito legal isso, né? Porque não, não, eu só ia falar que eu acho super interessante essa coisa de sair com as crianças, né? Porque é uma forma das crianças conhecerem o território onde muitas vezes elas vivem, né? Ou que não vivem, onde a escola pertence, né? E eu fico pensando, a gente não estuda isso, a gente estuda mapa do Brasil, estuda mapa europeu, não sei o que na escola, e a gente não estuda o território na escola. É onde a gente vive, é onde as coisas acontecem, né? Por que não se estuda? Sair com as crianças pelas ruas é uma forma de começar a conhecer esse território. E né? para complementar, se a gente ia com as crianças na biblioteca, por exemplo, muito. Eu moro na frente, eu moro perto da outra escola, né? Eu moro na frente da biblioteca, e de sábado tinha teatros, né? E eu sempre ia, porque é aqui perto de casa, às vezes era de crianças, de adultos, mas eu quase sempre ia. E aí eu comecei a ver poucas, eram mais de 100 famílias, eu comecei a ver uma ou duas famílias do SEI lá. Eu reconheci pela criança, na verdade, aquela criancinha me olhando, né? Que a gente colocava os informes, coloca que foi, eu acho que ajudou. Teve um menino que falou para mãe, ele já ia sempre, mas ele já ia e tinha parado de ir. Eu vi ele, quando a mãe pegou, ele falou, mãe, a gente foi na biblioteca, vamos lá para pegar um livro que eu não podia pegar porque eu não tenho carteirinha? Então, assim, ativa as famílias para conhecerem também, indo com as crianças, né? Sim. Darlene, eu acho que tudo isso que você está falando, que é uma riqueza muito, muito grande, né? Que riqueza isso, né? É uma escola rica. A pergunta, acho que o desafio é como é que a gente aprofunda tudo isso, consolida e amplia, né? Quando você falou ir na feira, né? Com um monte de criança, né? As 30 aí da EMEI, enfim. Né? Como que a gente cria, porque os feirantes amam. Né? Como é que a gente noticia? A gente leva um bilhete para eles? Né? Como é que a gente vai afinando esse pacto, né?
que todo mundo cuida dessas crianças, que vão dizer coisas pertinentes, que vão ensinar uma sociedade que, né, a gente cria um pacto em prol da aprendizagem dessas crianças. E outra coisa super importante que a Val falou, né, dos mapas, que a gente estuda os grandes mapas, estuda o mapa do nosso próprio território, que isso tem tudo a ver com construção de identidade, né? Eu sempre dizia para os meus filhos que a gente tem que saber o nosso endereço na Terra, né? Inclusive em que constelação que a gente vive, né? Até nessa dimensão, né? São camadas, né? Então, que rua que eu moro, qual é o meu sobrenome, que rua que eu moro, meu filho, minha avó, qual é o sobrenome, tudo isso. Gente, isso é papel da educação infantil, é nós. Assim, a gente dizendo para as famílias o quanto isso é importante, as pessoas precisam saber disso, né? Qual é o seu endereço, qual é o seu bairro, qual é a sua cidade fica em qual estado, em qual país, e isso com vivências, né? Não só com... É isso que é o território, né? É identidade, é vida, mas é também relação com o mundo, né? O território não fica nele mesmo, ele é vivo justamente para poder possibilitar outras interações com outros territórios, com outras comunidades, com o mundo, né? É sempre do local para o geral. E nesse sentido, eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente faz com as crianças, sabe? Sair pelo território, se não agora, já neste momento, mas sair e olhar o que tem, né? E olhar as coisas boas que a gente pode aproveitar desse território, das instituições, dos parques, das coisas que a gente vai voltar a frequentar, né? É isso, quer dizer, as crianças e a gente também, né? Porque uma coisa é a gente ter um mapa e uma lista. Outra coisa é a gente conhecer de fato que vida tem ali, que conhecimentos tem ali, que fontes tem ali para a gente aprender e ensinar também, por que não, né? Acho que e eu acho um privilégio mesmo, Darlene, as escolas ali, porque ir a pé, você não limita, você pode colocar nos 200 dias letivos quantas vezes, né? Então, a gente foi à feira uma vez, apenas acho que com 2 grupos, a gente foi ao Hortifruti também uma vez, porque depende de alguém nos levar, e no parque depende da diretoria de ensino liberar os ônibus, né? Daí a gente vai para o parque, porque a nossa escola não tem esse privilégio, né, de ter tudo tão pertinho. E enquanto eu ouvia vocês falando, tem aquele vídeo curtinho, né, que acho que foi a mãe da criança que fez, que chama Caminhando com Tintim. Sim. Né? E aí tem uma câmera, tão engraçado, porque a gente olha da altura do Tintim. Esse exercício é muito importante, porque a gente tem 1,70 m, né, ou 1,5 m, enfim, a gente tem outra visão. Né? E a gente tem outra experiência, mas o Tintim, ele deve ter 70 centímetros, e ele olha, e a câmera está mostrando tudo da altura, o gato, o mercadinho, o rapaz que trabalha na rua, e fazer esse exercício, né, de que altura que a minha criança enxerga esse passeio, né? É uma análise que a gente tem que fazer. E a altura, né? E o que é o passeio? Né? Porque a gente faz, eu me lembro dos passeios, os infernais passeios, sei lá, para o zoológico, sabe esses passeios grande? Sabe esses passeios que você não sabe o que fazer com aquele que fez cocô na calça? Sabe aquele passeio que as crianças dormem no meio do caminho? É um passeio exaustivo. Nossa, crianças, uma volta no quarteirão, parando, poucas crianças, não é a sala inteira. Né? Tem um filme de Pickler maravilhoso sobre os passeios. Ai, gente, maravilhoso, com as crianças do abrigo, né? Eram crianças abrigadas. E eles pegam 2, 3 crianças, quem vai passear é como se fosse a coordenadora, não é a professora, né? Então, a coordenadora ela sempre passeia as crianças, sei lá, toda quinta-feira ela leva 2 ou 3 crianças para dar uma volta no quarteirão e falar com os gatos, e ver se os cachorros estão lá latindo, pegar o pauzinho, ver o pintor que está pintando a parede. Só. Crianças pequenas de 0 a 3, né? Crianças de 2 anos, 3 anos. Então, crianças muito pequenininhas. O que interessa é o trator. O que interessa é o ônibus passando. Então, a gente, quando ia para a biblioteca, que as várias vezes que nós fomos, a gente até brincava. Aqui a gente tem que parar no caminho, na rua, que é pertinho mesmo. Tem um prédio que está construindo e tem aqueles bonecos infláveis que ficam balançando, assim. Minto, não é nem o boneco, é só um cone inflável, assim,
de várias cores. Quando a gente passava, às vezes, quando a gente ia muito cedo, não estava ligado, as crianças ficavam olhando, aí na volta estava ligado, sabe? Era tão engraçado, porque a gente tinha que parar ali uns minutinhos, uns segundinhos, para eles verem, mexerem. Acho que aquilo era até mais divertido do que... Era assim, lógico, eles gostavam dos livros, mas aquele momento também para eles era muito engraçado, eles poderem parar e ver aqueles negócios balançando do vento ali, eles gostavam. Eu acho que se a gente fosse pedir um desenho, o que você mais gostou, aqueles são muito pequenos, mas assim, provavelmente iam sair os balãozinhos de vento lá do prédio que estão construindo. Muito bom, gente. A Michele falou assim, adoro ir para o céu e detesto ir para o zoológico com a escola. Realmente. É muito estresse, muito trabalho. De rever, né? E assim, pensar no território, porque às vezes a ida até a praça, e hoje estamos todos convidados para ir para a praça, para ver qual é o potencial da praça, né? Para dar uma limpeza na praça, às vezes que precisa, mas porque é isso, os ambientes a céu aberto, me lembrei de um outro projeto que eu vi na França, que era super bonito, que tem a ver com essa portinha aí, da abertura que a Darlene sonhou, de abrir as portas das unidades. Era um projeto que eles resolveram, na França, aqueles casarões maravilhosos e tal. Eles fizeram um projeto, uma análise do território e viram que tinham jardins maravilhosos nesses palacetes internos, privados. E eles fizeram toda uma conversa para que isso se intercomunicasse e que você pudesse usar os lugares que não eram usados por ninguém, um jardim maravilhoso. Então, você podia fazer um passeio. E isso foi uma foto do território, uma análise do território. Claro, num outro contexto, com outras realidades, com outra demanda, não tinha pandemia, enfim, né? Mas, assim, é isso. O que a gente pode achar de forças no nosso território? Acho que essa é a grande... E vocês podem também usar a mesma metodologia que a Lica mostrou no encontro passado, que é assim, com relação à intersetorialidade, a minha relação com as instituições. O que eu tenho? Qual que é a minha realidade? O que eu desejo e como eu vou fazer isso, né? Também é uma metodologia interessante de pensar a intersetorialidade, a rede de proteção. Gente, eu vou compartilhar de novo só para a gente fechar, porque a gente já está terminando, infelizmente, aqui. Espera aí que foi lá para... Só um minuto. Aqui, para fechar. Opa, por que ele volta? Aqui. Para a gente fechar, então, que a gente já está na nossa hora, né? Trazer de novo o Cláudio Edinger com essa foto linda desse menino, né? Com esse passarinho, o que é o mais importante aí, a gente não sabe realmente, né? Esse conjunto que é importante. O Cláudio Edinger, ele nasceu no Rio, em 52, portanto, ele está vivo, está produzindo, tem muita coisa na internet que a gente pode lançar mão, né? Eu acho que tem coisas muito interessantes. Ele é filho de pai alemão, mãe russa, e se estabeleceu como um dos mais importantes fotógrafos no Brasil e reconhecido também internacionalmente, né? Fica, então, esse fotógrafo maravilhoso aí para a gente finalizar. E só mais uma coisinha, a bibliografia que a gente utilizou, e eu acho que talvez vocês já conheçam, existe um manifesto pela consolidação de políticas intersetoriais que foi elaborado depois de muita discussão por todos os coletivos da cidade de São Paulo que lidam com a questão intersetorial e que está aí nesse link para quem quiser conhecer e pegar ideias e ver como é que as pessoas estão pensando a questão da intersetorialidade também, pensando também nas eleições municipais, né? O que a gente deve cobrar aí. Mas, enfim, é isso. Deixa eu... Tem dois chatzinhos. A Maria Goretti diz, levamos as crianças para fazer interação com a EMEI. Foi muito enriquecedor, as crianças amaram. E depois, a Andréia fala do Teatro do Céu, já é uma oportunidade única
Muito. O céu é uma coisa muito querida que a gente ama muito, né, nas cidades aí. Bem como as fábricas de cultura também são muito interessantes, né? Muito interessantes. São equipamentos que a gente pode fazer muitas coisas junto, né? Acho muito interessante mesmo. Gente, mais alguma coisa? Vocês querem para finalizar? Então, muito obrigada. Acho que foi ótimo. Foi muito interessante as reflexões que vocês trouxeram. Sempre nos faz pensar também, né? Eu acho que a gente pensa algumas coisas aqui, vocês pensam outras daí, e a gente vai criando um caldo muito interessante, assim, muito, muito bacana mesmo. Agradeço. Bom dia dos professores para todas e todos. Não sei se tem rapazes aqui, mas enfim, um ótimo dia do professor. Comemorem muito, que é uma profissão maravilhosa, apesar dos jovens não estarem querendo, a gente precisa mostrar que é maravilhosa, né? E a gente se encontra no próximo, né? Infelizmente, o último encontro. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Lica? Beijo, beijo para todo mundo. Estava vendo, eu já tinha um rapaz aqui na lista, não pensei. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela participação, pelas histórias ótimas que vocês nos contaram aqui. Prazer estar com vocês. E vamos lá, muita coisa para fazer. Nós também, de coração, agradecemos. Obrigada. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Beijo, brigadão. Beijo. Obrigada. Fiquem bem também. Vocês também fiquem bem.